A Escola Municipal de Educação Infantil do bairro Jardim Mauá vai se chamar Paulo Sérgio Guzmão, o projeto de lei que homenageia o jornalista de autoria de Leonardo Wolff. A previsão é de que a instituição de ensino comece a funcionar no final de 2012. Em 2011, os vereadores aprovaram um crédito no orçamento para a construção dessa e de outras 4 emendas. Na verdade, o Paulo Sérgio Guzmão ajudou a construir uma história toda no Vale dos Sinos, a sua família, a sua mãe, o seu irmão, e que hoje é representado pelo Grupo Editorial Sinos. É um grupo jornalístico que fez a diferença para o crescimento da nossa região como um todo. E Novo Hamburgo, eu entendo hoje, deve muito a esta família, tanto ao senhor Mário Alberto quanto ao senhor Paulo Sérgio. E graças a Deus ainda temos o Mário Alberto conosco, mas o Paulo Sérgio não temos mais. E quando o governo decidiu construir essa escola de educação infantil no Jardim Mauá, como forma de lembrar a sua memória, principalmente por ser uma escola importante de educação infantil junto às crianças, a gente decidiu, eu acho que com o apoio de todos os vereadores, prestar essa homenagem para o Paulo Sérgio Guzmão, colocando o nome dele nessa escola, e que representa aqui um conjunto de ações propositivas de desenvolvimento, tanto econômico, social e principalmente em relação às pessoas. Primeiro as pessoas que foram beneficiadas com a história do Grupo Sinos, por diversas campanhas que foram feitas na nossa cidade, na região, a favor do desenvolvimento econômico, em prol do setor coureiro calçadista, contra os pedágios, a favor da rodovia do Progresso, agora encampando a ideia deste aeroporto regional. Então a gente sempre vê no Grupo Sinos uma liderança que vem da família, do Paulo Sérgio, do Mário Guzmão, buscando sempre o futuro e o desenvolvimento da cidade, pensando sempre à frente do seu tempo. E por isso a gente, dessa forma simbólica, quer homenagear o Paulo Sérgio por todo o trabalho que fez para nós, que hoje estamos desfrutando, e também para os nossos antepassados, e farão também para os nossos filhos e netos. Parabéns, e a homenagem é muito justa. Na verdade, a homenagem de dar o nome do meu pai a uma escola, algo ligado à educação, é uma coisa que nos deixa muito felizes, porque sempre a vida dele foi focada nisso, né? O jornal é um meio de educação, de promoção da leitura, né? Ele sempre foi um grande batalhador do hábito de leitura. Ele acreditava que as pessoas, quando leem, elas são mais, elas conseguem se desenvolver como pessoas, a sociedade acaba crescendo como um todo. E o Vale dos Sinos, especialmente a região de Novo Hamburgo, tem hoje um dos maiores índices de leitura do Brasil. Isso é uma coisa que está muito ligado à força do NH. E o trabalho de democratização do jornal, permitindo que ele esteja presente em todas as casas, o maior número de casas possíveis, é uma coisa que contribuiu para que esse hábito de leitura fosse tornado cada vez mais importante. E daí é muito bem recebido pela família, uma homenagem que se faz pela Câmara de Vereadores de Novo Hamburgo. Gostaríamos de agradecer a essa homenagem, porque receber uma homenagem ligando o nome do meu pai à educação é uma coisa muito importante para a gente. Paulo Sérgio Guzmão nasceu em São Leopoldo em 8 de dezembro de 1924. Iniciou seus estudos em Porto Alegre e concluiu no Colégio São Luís, em São Leopoldo, onde formou-se em contabilidade. Aos 12 anos, decidiu que se dedicaria ao jornalismo. Na verdade, o meu pai representa uma pessoa que sempre lutou pela educação, a formação, a informação das pessoas, e desde muito cedo isso, porque quando ele era muito jovem, antes em São Leopoldo, quando eu tinha um pouco mais de 12 anos, ele fundou um jornal em São Leopoldo que chamava Record, e que circulava semanalmente e que tinha assinaturas, tinha anunciantes, e era impresso de uma maneira muito difícil numa época, há muitos anos atrás. Dá para imaginar que as estruturas de impressão não são como de hoje, são bem mais acessíveis, e ele conseguiu manter esse projeto. Isso foi um embrião, digamos, de um sonho de ter o seu jornal, que mais tarde se transformou em parceria com seu irmão Mário Alberto, no SL em São Leopoldo, depois o NH, e depois toda a estrutura do Grupo Sinos,
que hoje é reconhecida como uma das principais empresas de comunicação do Brasil, e orgulho para todos nós aqui da região e especialmente para a família, porque nosso pai foi uma pessoa que plantou uma semente e eu acho que essa semente frutificou com muita propriedade. Em 1960, deu início ao jornal NH, que na época era semanal. Em sua vida, desenvolveu inúmeros projetos comunitários. Sua primeira campanha, juntamente ao empresário Bruno Petri, foi a de construção da FENAC. Teve papel fundamental para que Novo Hamburgo tivesse uma universidade, sendo um dos sócios fundadores da mantenedora da FEVALE. A partir dos projetos que ele ajudou a idealizar, nós temos aí a FENAC, que foi um implemento importante na comunidade, trazendo a indústria do calçado, o seu desenvolvimento para uma feira, né, e foi ajudou a implementar a estrutura de comercialização do calçado brasileiro, não só a nível nacional, como internacionalmente. No início do NH, por exemplo, o jornal circulava em todo o Brasil, divulgando as indústrias de calçado do Rio Grande do Sul, especialmente do Vale dos Sinos. E isso ajudou a implementar a indústria de calçado, né, que se expandiu de uma maneira muito intensa para todo o Brasil, internacionalmente. Hoje o Vale dos Sinos é conhecido mundialmente como o grande polo de confecção de calçado. Mas isso também teve um incentivo do NH nos anos 60, no início da sua trajetória, especialmente com essa divulgação e a criação da FENAC, que foi um ponto muito importante. E meu pai, naquela época, foi um dos criadores. Eu me lembro que a gente chegou a fazer uma viagem a Brasília para divulgar a FENAC. Em 1983, junto ao professor Ernest Sarli, criou o projeto Agora, inédito na América do Sul, disponibilizando computadores em escolas públicas. O meu pai sempre foi uma pessoa muito ligada à área de informática. Então, na década de 80, no final da década de 80, ele teve a ideia de montar um grupo todo mundo falava que a informática era a coisa do futuro. Meu pai não concordava com isso. Meu pai achava que a informática era uma coisa agora. Então, por isso que foi montado o projeto Agora, ou seja, foi uma equipe que foi montada para conseguir, primeiro, verba, dinheiro, para poder apostar que se criasse um centro de informatização na Secretaria Municipal de Cultura. Teve a participação forte também do professor Salek, que os dois aqui comandavam e alguns empresários. Então a gente saía, eu me lembro que eu fiz parte do projeto na época, e a gente saía batendo de porta em porta nas empresas, pedindo uma contribuição espontânea de cada um para poder comprar os primeiros equipamentos do CEPIC e também as impressoras que seriam usadas. Paulo Sérgio Guzmão faleceu em 19 de fevereiro de 1997. O legado de seu trabalho e a força de sua iniciativa são lições de humanidade.